Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão junto comigo, totalmente improvisada, e eu gostaria de trocar essa ideia porque vai que vale de alguma coisa aí para você do outro lado. Vamos ao contexto. Bom, não sei se vocês sabem, mas cara, eu já sou casado, eu tenho quase 40 anos de idade, já tô, né, naquela. Graças a Deus, assim, eu por conta de um monte de coisa, eu me desenvolvi nos últimos 3 anos, coisas que, cara, hoje eu vejo o quanto tá trazendo impacto para minha vida, né, no sentido positivo da coisa mesmo, né. Eu vou meio falando sobre mim, mas eu espero que sirva aí para você. E hoje, o que aconteceu hoje? Hoje eu acabo de voltar de um almoço na casa da minha mãe. Aí tava. Eu, graças a Deus, ainda tenho meus pais vivos, né? Minha mãe, meu pai. Eles ainda são um casal, e são vivos e por aí vai. E, cara, eu acabo de sair de lá e nós tivemos uma conversa que eu acho que nunca aconteceu essa conversa de verdade. Nunca aconteceu essa conversa, que foi uma conversa um tanto quanto adulta, cara. Adulta mesmo, né? E isso só foi possível, inclusive, pelo fato de que é, eu aprendi a entender que meus pais são adultos. Antes de serem meus pais, eles são adultos. Eles têm as dificuldades deles, eles têm as coisas que passam na cabeça dele, né? Porque quando a gente só se vê como filho, isso é muito louco. A gente parece que a gente acaba colocando uma pressão em nossos pais, né? Acaba colocando uma pressão neles para que eles sejam extremamente perfeitos e não errem e não vacilem, por aí vai. E eu sinto que essa pressão acaba refletindo neles, na atitude deles e por aí vai. E hoje nós tivemos uma conversa muito franca, cara. E foi muito louco. E eu gostaria de compartilhar isso com você porque eu vejo, né? Isso aqui é principalmente para você que ainda tem pais vivos, para você que de certa forma você, cara, você realmente quer a coisa boa, a coisa certa, a coisa o mais próspera possível para sua vida. Eu acho que sempre ainda tem tempo de você organizar as coisas, sabe? Ainda o tempo não acabou, cara. E Deus cada vez mais tem tocado minha vida nesse sentido, de que falando assim, ô Preto, eu tô te dando mais uma chance aqui, ó, se ligou, entendeu? Para que você conserte as coisas. Eu não tô falando no sentido de que você vai voltar para tentar voltar para um status quo do passado ao como era. Eu gostaria que voltasse a ser assim. Não. Eu tô falando de você entender o que aconteceu, né? Tudo que aconteceu, tudo o acontecido. E a partir daí você botar a bola no chão e falar assim, tá, daqui pra frente vai ter que ser assim. Né, vamos se livrar de maus sentimentos, né, de sentimentos ruins do passado, vamos se livrar dessa coisa. Pô, meu pai tá fazendo 70 anos amanhã. E me vem na mente, né, o tanto de tempo que a gente ainda tem juntos, né? E de verdade eu gostaria de aproveitar esse tempo de um jeito diferente, né? De um jeito positivo, óbvio, né? Mas o que eu digo diferente é diferente em intenção, em sentimento, em ação, né? Eu acho que assim, eu não tô falando no sentido de recuperar aquilo que não aconteceu, né? Tentar viver algo que não. Não, eu tô falando assim, cara, bora curtir esse negócio de uma forma mais gostosa, entendeu? De uma forma melhor. Nesse sentido aqui. E nós tivemos uma conversa muito franca, né? Falamos sobre a parte financeira da coisa. Hoje tem acontecido algumas situações positivas para a nossa vida, algumas bênçãos interessantes. E aí
coisas que estavam de certa forma sufocando ali, e tá se transformando e tá, né, cara, passou por toda aquela onda, aquela coisa ruim, e aí chegou numa situação boa. Então, já que chegou na situação boa, né, hoje, inclusive, parte da dificuldade de mostrar pro meu pai é exatamente mostrar assim, cara, tenta olhar para essas coisas de uma forma positiva. Eu sei que é difícil, eu sei que você tá com cicatrizes, com coisas que machucaram seu coração, né? E nós tivemos uma conversa muito adulta, cara. E eu acho que essa seja a coisa mais legal que aconteceu nos últimos tempos, assim. Porque, cara, trocamos uma ideia assim, de, pô, pensa se fosse assim, cara, você acha que se você pudesse viver dessa forma, assim, que agora é possível, o que você acharia? Né? Seria legal? E sim, seria legal. E aí, assim, um trabalho de tentar mostrar pra eles que, cara, é muito louco isso. Né, que meus pais são pessoas, né, das antigas, né, são formados nos anos 80, então muito daquela do aspecto cultural de desenvolvimento deles é aquele aspecto das antigas ainda, né? Então eu confesso para vocês, eu demorei muito para entender isso, cara, para que buscasse uma forma de agir melhor com eles, por conta disso, de entender a questão da contemporaneidade, né? Meu pai, ele teve a minha idade, o qual eu tenho agora, né? Ele teve nos anos 90, pô. Nos anos 90, né? Ali no final dos, né? Isso, nos anos 90 foi quando ele teve a idade que eu tenho agora, né? Então, em 96 ele teve 40 anos. Em 96, é isso mesmo, né? Ou seja, isso. Então, tipo, em 96 teve 40 anos, agora tá fazendo 70. E, pô, viveu uma vida, teve uma vida dedicada à família, né? Fez muitos sacrifícios e por aí vai, coisas que eu reconheci hoje em conversa, então, com ele, né? Falei, não, cara, eu entendo o seu sacrifício, tudo que você fez. Né, apontei certos problemas aos quais, assim, não teria como mudar, porque eu só sei desses problemas porque eu tive acesso à informação a qual ele não teve, né? Eu tô falando, problemas de falta de conhecimento, isso aí foi um grande problema, né? Falta de defasagem de instrução e por aí vai. Essas coisas assim, né? Que agora parece óbvio para mim, porque nós, querendo ou não, eles nos criaram para passar a bola para frente, né? Passaram a bola para frente para nós e assim, querendo ou não, isso só acabou se tornando positivo depois que eu me tornei velho. Talvez no momento certo. Não existe momento errado, né? É o momento certo, cara. É o tempo que foi necessário e por aí vai. Mas o ponto que eu quero dizer aqui para vocês é exatamente isso. Eu quero propor para vocês, para que vocês, assim como eu, tenham a graça, né, tenham a chance de ainda estar com seus pais, que você comece a olhar para eles como adultos e não como pais. Entendo que, cara, eles são adultos, eles tinham um plano, eles pensaram em algo, eles se desenvolveram, entendeu? Entender eles como adultos. Tire essa pressão de ser pais deles, né, que intocáveis, né, chega a ser sacrossantos, né? Essa pressão, tire essa pressão e enxergue eles como adultos que tentam, erram, vacilam ali, erram ali assado, mas que
estão buscando fazer o certo, estão na melhor das intenções. E aí, com isso, você enxergando isso, você busca uma forma de você se desenvolver de maneira intelectual mesmo, eu estou falando aqui, para que assim você consiga chegar e falar para eles com clareza sobre as coisas. Uma conversa reta, assim, de adulto para adulto. E isso só vai ser possível se você se desenvolver. Só vai ser possível se você melhorar. Cara, todas essas centenas de livros que eu li nos últimos tempos aqui, cara, cada livro que eu leio, eles têm me dado esse repertório, essa infraestrutura. Graças a Deus eu consegui desenvolver essa habilidade de autoconhecimento sozinho. Né? Eu consegui, né, antes tarde do que nunca. Né? E o autoconhecimento que eu estou falando, não estou falando no sentido psicológico, você olhar para dentro de si, isso daí também. Isso daí eu estou falando da capacidade de aprender, de você entender como é que você aprende e aprender sozinho. Você se dispor da curiosidade e, né, de, cara, vou aprender tal certa coisa. Aí você vai, tenta, erra, acerta. Você se colocar nessa posição, nessa disposição de aprender. E aí, conforme você vai avançando, você vai se desenvolvendo, você vai adquirindo repertório, cara. Antes tarde do que nunca. Então, isso só foi possível, né, eu ter essa conversa adulta com meus pais por conta disso, né? Para vocês terem uma ideia, olha só, né, a gente estava conversando sobre juros e aí eu expliquei para eles sobre juros, né? E aí eu usei o clássico, né? Quando você vai lá e explica que a pessoa geralmente está acostumada a utilizar os juros contra ela, né? Então, por exemplo, faz um financiamento compra de um carro, de uma casa. O carro é o melhor exemplo. Aí você vai lá, faz o financiamento, faz o cálculo de juros, aí os juros sobre juros ganhando tempo e sua dívida, né? Quando você vai lá, em vez de você ter pago um carro, você pagou 2,5 carros, 3 carros, né? Assim que funciona os juros quando ele atua de forma negativa. Bem entre aspas, né? Negativo para você, contra você. E existe a forma como os juros trabalham de maneira positiva a favor de você. E aí eu tô falando que é por meio dos investimento em renda fixa, renda variável e um pool enorme de coisas que faz com que os juros trabalhem a favor de você. Você pega o seu capital, o seu dinheiro, bota ali e esse dinheiro ele trabalha a favor de você. E quando eu mostrei isso pro meu pai, cara, diante dos 70 anos, ele olhou pra minha cara assim com uma cara de eu nunca tinha pensado nisso. Eu tô rindo porque essa expectativa de que eu imaginar que meu pai era o detentor de todo o conhecimento, né? Talvez tenha gerado essa pressão e esse desconhecimento na vida do meu pai, cara. A expectativa de que meu pai sabe de tudo. Mas, na verdade, ele não sabe de tudo, não, cara. E aí, esse gap aí de tempo que passou, cara, poderia ter sido diferente, cara. Poderia, mas tudo bem. Aí, esse era o exato momento para que eu mostrasse para ele os juros de forma positiva. É isso, entendeu? Mas isso só foi possível porque eu me desenvolvi paralelamente, fui atrás e acabei descobrindo isso de outra forma, né? Mas é sobre isso. Para que a gente chegue a esse tipo de conversa, vai precisar do seu preparo, vai precisar que você olhe para eles como adultos falhos e com vontades, com sonhos e intenções aos quais eles tentaram. Entendeu? É isso, você fazer essa dissociação para que você tenha a liberdade de chegar e conseguir construir essa conversa de uma maneira adulta e real. Que é isso. Aproveita, cara. Ainda tem tempo de você conseguir isso. Ainda o tempo não acabou, cara. O reloginho não acabou. Dá tempo ainda.
É isso, por isso que eu liguei o microfone aqui para falar, passar esse recado assim para vocês, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu sei, pode parecer maluquice aqui, mas eu sou preto. Eu me declaro generalista em tudo e esse aqui é o canal que eu faço isso. Liga a câmera e saio falando. Maioria das vezes é totalmente improvisado. Eu venho aqui e descarrego aquelas coisas que estão na minha cabeça. Eu tento, de certa forma, estruturar de uma maneira que faça sentido aí para a sua vida, que você possa, de certa forma, ouvir isso aqui, essa minha provocação e, quem sabe, aplicar na sua vida de uma maneira que seja positiva para a sua vida, né? Isso, pô, de verdade seria maneiro, né? Então eu venho aqui mostrando tudo que eu tenho feito errado, acertado, testar tudo que eu tenho vivido, né? As minhas situações, eu extraio alguma coisa aqui e eu mostro para você. E aí você pega aquilo que realmente vale a pena. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas francas, conversas espontâneas, conversas bem claras, totalmente improvisadas e que muitas das vezes nós não sabemos como é que vai terminar isso daqui, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que assim você esteja me ajudando a desenvolver essa comunidade dos tais otimistas inconformados, assim eu também me declaro. E eu espero que você faça parte dessa comunidade também. Sendo assim, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui e eu agradeço de coração pela sua paciência, pela sua atenção e eu de verdade. Então, valeu, falou.